Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luana Jensen, mais conhecida como Luana Maravilha. E hoje eu trouxe uma dica bem especial de concordância verbal para vocês terem atenção na hora de resolver as provas, independente do concurso que você vai fazer. Mas antes, já deixa aí o seu curtir, ativa o sininho para você não perder as dicas de língua portuguesa, certo? Quero falar com vocês hoje sobre dois verbos especiais que aparecem bastante nas provas, o haver e o existir. Na concordância verbal, qual é o detalhe super importante? Vocês precisam lembrar que o verbo haver ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito, por isso deve permanecer na terceira pessoa do singular. Como ele é impessoal, nós vamos entender que ele é um verbo transitivo direto. Então, ele não tem sujeito, fica no singular, mas tem objeto direto. Então, cuidado para não querer concordar com o objeto. Já o verbo existir, bonitos, ele é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Então, ele é pessoal, significa que ele tem sujeito e por isso esse verbo pode ser escrito no singular ou no plural, concordando com o seu sujeito. Então, a regra aqui é entender se o haver está no sentido de existir. Então, o haver será impessoal se tiver esse sentido, mas se usarmos o próprio verbo existir, temos sujeito. Então, olha o cuidado aqui. Há produtos vencidos na prateleira. Quem há os produtos? Eu não tenho resposta, tá? A oração é sem sujeito. O que há? Produtos. Então, eu preciso cuidar que produtos é objeto direto. Então, não tem sujeito, o verbo haver fica na terceira pessoa do singular. Tá? Concordância verbal. Aqui pode ser cobrado para vocês o tipo de sujeito, qual é a função sintática ou a questão da concordância do verbo. E aí o que eu quero destacar para vocês que aparece muito nas provas? A locução verbal, bonitos. Eu posso escrever só com o verbo haver, mas também posso escrever deve haver produtos vencidos na prateleira. Qual é o cuidado da locução? Tá? Tem o verbo haver como verbo principal. Então, o verbo auxiliar é conjugado. Então, é ele que precisa ficar na terceira pessoa do singular. Então, se você tiver um exercício que diz o seguinte, assinale a alternativa que está incorreta, provavelmente vocês terão devem haver, certo? Mas o correto é deve haver. Então, esta é a forma correta de escrever. Agora, olha a diferença. Se eu utilizar o próprio verbo existir, tá? Existem produtos vencidos na prateleira. O que é que existem na prateleira? Produtos vencidos. Então, isso aqui agora vira o sujeito, Produtos, o núcleo desse sujeito. Por isso, bonitos, olha só, o verbo concorda com o núcleo do seu sujeito. Terceira pessoa do plural. E aí, o mesmo esquema na locução verbal. Vou transformar esse verbo em dois. Devem existir produtos vencidos. O verbo auxiliar, que é o que vai ser conjugado, concorda lá com o núcleo do sujeito produtos, certo? Então, num exercício de concordância verbal, com esses dois verbos, dá atenção para isso. Verbo haver no sentido de existir fica sempre no singular e o próprio verbo existir sempre terá sujeito e vai concordar com esse sujeito. Então, se fosse só produto, ficaria existe produto vencido. Pode ir para o singular ou para o plural. E se vocês tiverem uma questão da análise sintática, se tivermos o verbo haver, temos depois o objeto direto. E se tivermos o verbo existir, temos depois o sujeito, certo? Não erre mais essa pegadinha porque é uma questão certa, tanto na sua prova de vestibular, como concurso público ou concurso militar, certo? Então, já ative o sininho aí e vem estudar comigo.